Mateus 16, do versículo 13 ao versículo de número 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oremos, irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho, nós entramos em tua presença mais uma vez em oração, buscando a tua face, pedindo a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, sobre cada um dos teus filhos que aqui chegaram, sobre aqueles que não puderam estar devido, Pai, a alguma situação contrária, mas nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Ó Pai amado, fique com a tua igreja, nos dê a graça para entendermos a tua palavra, para que ela possa produzir frutos na nossa vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estive desde sexta-feira ministrando na cidade de Rio Claro, sexta, sábado e domingo. E ontem eu fui para Campinas para fazer ali algumas coisas. E eu fiquei o dia inteiro ali fazendo uma coisa ou outra, mas pensando sobre o que ministrar aqui nesta noite aos irmãos. E esse texto me veio muito forte ao meu coração para falar com os irmãos. E eu até cheguei agora há pouco em casa, cheguei em casa já era mais de 3 horas da tarde. E eu peguei a Bíblia da Márcia, porque a Márcia ela anota todas as minhas pregações, o dia e o lugar que eu preguei. E na anotação da Márcia eu já ministrei aqui 5 vezes sobre esse texto. 5 vezes. É óbvio que cada vez que nós ministramos dentro de um pensamento. Por exemplo, o que me veio à mente para preparar essa palavra, que eu fiquei 2 dias, desde ontem, matutando no cérebro, na cabeça, tentando esquematizar um esboço mental para ministrar aos irmãos. Veio ao meu coração para essa palavra devido ao período que nós estamos agora, que nós iniciamos, que é o período de política. E eu vou ministrar esta palavra dentro desse contexto que nós precisamos prestar muito atenção, já que vai surgir muitos candidatos com muitas promessas, e nós precisamos estar atentos para que nós não sejamos enganados. Bom, nós encontramos na Bíblia, irmãos, muitos momentos em que Jesus ele consolou os seus discípulos. Ele trouxe palavra confortante, palavra de renovo, palavra de ensinos. Mas houve momentos também que Jesus confrontou os seus discípulos. Ele confrontou os seus discípulos com verdades. Ele confrontou os seus discípulos com perguntas. E aqui em Mateus 16, Jesus ele conduz os seus discípulos para um lugar muito propício, muito significativo. Ele conduz os seus discípulos para Cesareia de Filipe. Ele não levou os seus discípulos ali por acaso, não. Ele levou os seus discípulos para uma região que era marcada pelo paganismo, que era marcado pela adoração a ídolos e ao poder humano. E Jesus levou os seus discípulos para esse cenário para fazer a eles uma pergunta que é fundamental para cada um de nós. Não apenas a pergunta, mas como nós respondemos essa pergunta. Ele leva os seus discípulos ali para perguntar: quem vocês dizem que eu sou? Ali nós temos uma das mais belas verdades da Escritura, que é
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus leva os seus discípulos para lhes fazer uma pergunta. Mas para que nós possamos entender essa pergunta, nós devemos entender o cenário completo em que esta pergunta foi feita. Primeiro, quando é que Jesus fez essa pergunta? É essencial nós sabermos quando Jesus fez essa pergunta aos discípulos. A Bíblia em ordem cronológica, publicada pela editora Vida, ela põe que essa pergunta foi feita no mês de agosto do ano 28. Jesus morreria no mês de abril do ano 29. Então nós estamos falando de 8 meses antes do sacrifício. Jesus leva os seus discípulos para fazer a eles uma pergunta 8 meses antes dele se oferecer em sacrifício. É provável, penso eu, que a intenção de Jesus era saber qual era o grau de consciência, qual era o grau de certeza que eles tinham acerca de Cristo Jesus. Jesus já tinha operado milagres, Jesus já tinha passado 2 anos, quase 2 anos e meio, ensinando eles, operando milagres diante deles. Então, o conhecimento deles de Jesus tem que ser muito maior e muito mais próximo da verdade do que o conhecimento que as pessoas que não andavam com Jesus ou que só seguiam Jesus por um milagre conheciam dele. O conhecimento dos discípulos tinha que ser muito mais profundo. E Jesus tem a necessidade de saber qual é o grau de conhecimento que eles têm dele, porque é a partir daqui que Jesus vai começar a abrir os olhos deles acerca do seu sacrifício. Nós temos que entender que os discípulos, apesar de todo o ensinamento que Cristo vai trazer sobre o seu sacrifício, mas até o último momento os discípulos criam que Jesus era o libertador de Israel, que Jesus iria libertá-los não da escravidão, mas do jugo romano. É isso que o povo quer fazer com Cristo, quando vê o milagre operado por ele da multiplicação dos pães em João 6. A Bíblia diz que a multidão vem para tomá-lo, para fazer dele rei. Porque diz, esse homem é Moisés, é outro Moisés que levantaria. E assim como Moisés mandou o maná, matando a fome do povo e libertou o povo do Egito, então esse sinal da multiplicação mostra que ele é o profeta que vai nos libertar. Mas a concepção estava errada, porque em nenhum momento a Bíblia nos ensina Cristo como o libertador bélico da nação de Israel, dentro do contexto da sua encarnação. Então os discípulos ainda não tinham um conhecimento pleno. Jesus quer então ver o teste, testá-los, fazendo a pergunta, para então começar a ensiná-los. É por isso que depois que Pedro, e certamente com o aval e com também o pensamento dos discípulos, ele faz a confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É que a partir do versículo 21, vai dizer que desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas. E a partir dali, que Cristo então vai mostrar para eles a necessidade que tem dele enfrentar a cruz. Então Jesus, ele passa a ensinar os discípulos sobre a cruz, sobre que ele enfrentaria a cruz, que ele morreria a partir da compreensão de Jesus, que eles então tinham a consciência que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então se deu no ano 28, agosto de 28, depois de Cristo, descer. Mas em que lugar que se deu? Eu disse aos irmãos, esse episódio se dá em Cesareia de Filipe. E aí nós temos que ter o conhecimento sobre Cesareia de Filipe, para que nós possamos ter um progresso no entendimento desse texto. Primeiro,
Nós temos que entender que Jesus só esteve uma única vez em Cesareia de Filipe. Nós temos aqui Mateus capítulo 16, você tem um relato de Marcos no capítulo de número 8, do versículo 27 ao 30, e você tem também um relato de Lucas no capítulo 9. Mas apenas Marcos e Mateus, Lucas oculta isso, mas apenas Marcos e Mateus é quem diz que esta pergunta se deu em Cesareia de Filipe. Lucas só vai registrar a pergunta e a resposta, sem falar o lugar em que se deu. Mas Jesus esteve uma única vez em Cesareia de Filipe, e foi justamente nesta vez em que ele faz a pergunta. Jesus não operou nenhum milagre em Cesareia de Filipe. Nós temos que ter isso em mente, para que nós possamos entender a razão pela qual Jesus levou os seus discípulos ali. Na verdade, se crê que apenas uma pessoa de Cesareia de Filipe foi curada, que foi a mulher do fluxo de sangue. Nós temos dentro da história da igreja, no livro de Eusébio de Cesareia, história eclesiástica, no livro 7, no capítulo de número 18, ele relata que aquela mulher do fluxo de sangue, ela era de Cesareia de Filipe, e ele diz que viu com seus olhos uma estátua que foi levantada, da mulher aos pés de Cristo, depois que recebeu a cura. E ele diz que ali, entre os dois personagens, do estátua de Cristo e da mulher, nascia uma flor que servia de remédio. Mas se é verdade que esta mulher era de Cesareia de Filipe, ela não foi curada em Cesareia de Filipe. Jesus então não operou nenhum milagre lá. Porque quando ela é curada, ela está em Cafarnaum. O texto dela, tocando em Jesus, é o texto que diz do principal da sinagoga, o chefe da sinagoga Jairo, que está falando com Jesus, chamando Jesus para ir na sua casa. Ele morava então em Cafarnaum, a casa dele era em Cafarnaum, a sinagoga que ele era chefe era em Cafarnaum. Então Jesus não estava longe da sua casa, ele estava em Cafarnaum. E é ali que a mulher toca em Jesus e é curada. A distância entre Cesareia de Filipe e Cafarnaum é entre 40 a 50 quilômetros. Então ela está longe da sua casa, quando ela é curada por Jesus. Então Cristo, ele não operou nenhum milagre ali em Cesareia. Ele só levou os seus discípulos em Cesareia de Filipe apenas para fazer esta pergunta. Mas nós vamos entender por que Jesus levou eles lá, a partir do conhecimento sobre a cidade. Primeiro, quando nós olhamos para o nome da cidade, todos os nomes que ela teve no decorrer da história, nós vamos entender que aquela cidade sempre foi um centro pagão. O primeiro nome que aparece na Bíblia daquela cidade é Baal-Gade. Isso está no livro de Josué, capítulo 11, versículo 17, e no capítulo 12, versículo 7, capítulo 13, versículo 5. Ali, essa cidade é chamada de Baal-Gade. O Senhor, Baal é o dono. Isso significa Baal-Gade. Baal é o dono. Aquela cidade era um centro de adoração a Baal. Ele era o dono daquele lugar. No decorrer da história, quando nós entramos no período helenístico, que é o período em que Alexandre está conquistando todas as nações e conquista o Oriente Médio, diz então que aquela cidade vai mudar de nome, vai começar a chamar Panéias. Panéias em adoração ao deus Pan, o deus do pânico. Então deixa de ser Baal-Gade para agora ser um centro pagão a Pan. Ali, aonde nascia o Jordão, diz que tinha ali uma caverna profunda, que as pessoas, ao fazer sacrifício a Baal, ou a Pan, melhor dizendo, lançava suas vítimas naquele abismo. Pais lançavam seus filhos. Adoradores
lançavam mulheres virgens a Pan. Tudo isso a fim de aplacar a ira de Pan, porque Pan é o deus do pânico, é aquele que trazia pânico ao coração dos homens. Era também conhecido como o deus das florestas. Então tudo aquilo que havia de horripilante e de mal nas florestas era causado por Pan, segundo a mitologia grega, o pensamento grego. Então se oferecia ali sacrifício a Pan. Mas com o surgimento do Império Romano, e Roma deu ali aquela Palestina para Herodes o Grande, e para homenagear César, o imperador, ele construiu ali um templo de mármore branco. Então, começa-se adorando a Baal-Gad, depois adora a Pan. Também começa a adoração governamental, começa a adorar agora o imperador romano. Quando Herodes o Grande morre, e o reino é dividido para os seus 4 filhos, o governo para os seus 4 filhos, coube a Filipe, o tetrarca, reinar, ser o rei ou governador daquela região. Então ele vai reformar aquela cidade, e vai colocar o nome dela de Cesareia. E para distinguir da outra Cesareia, Cesareia marítima, que aparece muitas vezes na Bíblia. Quando você vê Cesareia na Bíblia, aparece várias vezes, é a Cesareia marítima. E Jesus muitas vezes realmente esteve por ali. Mas essa Cesareia, para distinguir daquela, ele acrescentou o seu nome. Então ficou Cesareia de Filipe, ou Cesareia Filipe. Então veja bem que essa cidade não é uma cidade qualquer. Essa cidade, ela tem um simbolismo. É por isso então que Jesus vai levar os seus discípulos lá, porque Jesus vai confrontar os seus discípulos com os 3 poderes dominantes do mundo. E é isso que eu quero falar. Jesus confrontando os seus discípulos com 3 poderes dominantes do mundo. O primeiro poder que Jesus vai confrontá-los é com o poder das trevas. Porque Cesareia de Filipe representa isso, trevas. Ali estava o trono de Satanás. Uma cidade que sempre foi um centro pagão. Uma cidade que sempre foi um centro de sacrifício. Não apenas de sacrifícios de animais, mas de sacrifícios humanos. Diante daquele poder das trevas, é que Jesus vai perguntar aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? É diante desse poder do mal. Porque Jesus vai morrer, Jesus vai ressuscitar, Jesus vai subir ao céu. Quem vai vir substituir o Cristo é outro igual a ele, que é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Espírito. Eles não terão mais aquele homem ao redor deles. Aquele homem que ordena ao mar e o mar se acalma. Aquele homem que pega o pão e multiplica, e 5 pães e 2 peixinhos, mata a fome de quase 15.000 pessoas. Aquele homem que ordenava para o enfermo, o enfermo era curado, o paralítico andava, o cego via, o mudo falava, o surdo ouvia. Eles não terão mais ele ali do lado, em pessoa, em carne, porque ele vai subir e assentar à direita de Deus. E como é que esses discípulos vão enfrentar o poder das trevas, se eles não crerem que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo? Como é que eles vão enfrentar o poder das trevas, que vai se levantar com toda a sua força, com toda a sua ira contra a igreja? Você vê isso no decorrer da história. Se eles não crerem quem eles estão servindo. Então Jesus os confronta primeiro com o poder das trevas, diante de toda aquela idolatria, diante de todo aquele poder maligno. Ele pergunta: quem diz vocês que eu sou? Mas segundo, Jesus vai confrontá-los diante do poder governamental. Eu disse para vocês que naqueles dias de Jesus, a Cesareia de Filipe era um centro pagão também,
a César, ao imperador. Era ali que estava o templo de mármore, dedicado ao imperador romano. Jesus vai confrontá-lo diante desse poder governamental. Quem vocês dizem que eu sou diante do poder governamental? E isto vai de fato acontecer. Porque a igreja, aqueles próprios discípulos, depois apóstolos e outros que vão sucedê-los, a segunda geração de apóstolos, assim chamado, ou aqueles que também vão ser chamados de pais da igreja, aqueles que virão após os apóstolos, eles terão que comparecer diante de reis, diante de governadores. Os apóstolos mesmo enfrentaram isso. Eles tiveram que comparecer diante da autoridade política para falar sobre Cristo. Paulo, ele esteve diante de autoridades políticas. E diante dessas autoridades, ele teve que confessar que Jesus é o Filho do Deus vivo. Como é que eles vão comparecer diante do poder governamental? Se eles não tiverem consciência, se eles não tiverem certeza, se eles não tiverem convicção de quem é Jesus. Então Jesus os leva para que diante do poder governamental ali representado pelo templo, pelo culto a César, leve eles ali para perguntar: quem vocês dizem que eu sou? Terceiro, Jesus vai confrontá-los diante da opinião pública. Porque antes de perguntar a eles quem vocês dizem que eu sou, ele pergunta: quem diz os homens que eu sou? Eles começam a dizer, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu és João Batista. O pensamento dos homens, o conceito dos homens, era que Cristo era qualquer um, menos o Filho de Deus. Herodes, o próprio, vai dizer, ele é João Batista que ressuscitou dos mortos. A opinião deles é diversificada, é uma meia-verdade, é um homem de Deus, mas é uma meia-verdade. E há uma teoria, a teoria da modelagem na psicologia, que diz que nós somos o fruto do meio. Nós somos o que as pessoas ao nosso redor é. É, de certa forma, muito verdade. Eu sou muito influenciável na minha linguagem. Se eu estiver conversando com um gago, eu começo a gaguejar. Se eu começo a conversar com uma pessoa, eu já estive em alguns outros estados, eu começo a falar que nem eles. Eu contei há poucos dias aqui a piada lá do japonês e do português, não vou contar hoje não vai ficar muito feio contar duas vezes seguidas, né? Mas é aquilo que a teoria da psicologia diz, teoria da modelagem. Nós acabamos assumindo a forma do que é ao nosso redor. Jesus pergunta: quem diz eles que eu sou? E imediatamente: vocês quem dizem que eu sou? Será que vocês vão ter coragem de, diante daquilo que os homens dizem, dizer: não é isso, ele não é isso, ele é o Filho de Deus vivo? Porque muitas vezes, e de fato foram os discípulos, pressionados pela opinião pública, e nunca houve uma preocupação com a opinião pública como nos dias de hoje. Hoje as pessoas andam sobre ovos, não é isso? Com cuidado, porque uma palavra maldita, não uma palavra maldita, maldita, ela traz o cancelamento. Artistas, atores, escritores, políticos, até mesmo humoristas são cancelados por algo que foi contra aquilo que é a opinião pública ou que é a opinião dos mais famosos tem. Eles são cancelados por essas pessoas. Os discípulos de fato foram. Eles foram pressionados a não dizer que Cristo era o Filho de Deus. Eles foram pressionados para dizer que ele não ressuscitou.
Eles foram pressionados por todo tipo de palavras para impedir que o evangelho progredisse, crescesse, multiplicasse. Aí Jesus confronta ele diante da opinião pública. Vocês têm medo daquilo que os homens dizem? Então Jesus faz a pergunta diante dos três poderes. Poder das trevas. Será que vocês terão medo diante das artimanhas de Satanás, do poder de Satanás, e recuarão ou me confessarão? Diante do poder governamental, vocês vão recuar quando estabelecerem leis, quando falarem e proibirem, vocês vão recuar ou vocês vão me confessar? E quando você chegar diante da multidão, e a multidão começar a falar aquilo que não é verdade, e tentar impor sobre vocês, vocês obedecerão ou vocês me confessarão? Então qual é a aplicação desse texto para a igreja nos dias de hoje? Primeiro, qual é a nossa posição quando nós somos confrontados pelo poder das trevas? Qual é a tua posição quando você é confrontado pelo poder das trevas? 1 João capítulo 5, versículo 19 diz que o mundo inteiro jaz do maligno. Nós estamos vivendo numa sociedade, irmão, no qual os valores que durante muito tempo foram considerados absolutos, hoje são relativados. Valores que eram absolutos na sociedade. Que uma família é constituída de um homem, da mulher e da sua prole. Uma família nuclear. Hoje não, uma família, ele tenta dizer que a família é aquilo que se aproxima através do amor. Então 2 homens ou 2 mulheres tem que ser considerado uma família. É poder das trevas. Quando nós olhamos para este mundo, e que tudo aquilo que a palavra de Deus chama de pecado é tratado como normal. A Bíblia diz que o homossexualismo é pecado, o lesbianismo é pecado, a bestialidade é pecado, e a sociedade diz não, é normal. Qual é a nossa reação, qual é a nossa posição diante desse poder das trevas? Eu ia até preparar um vídeo, que eu cheguei meio tarde, e eu não consegui preparar um vídeo, mas que eu creio que todos vocês viram. Numa reunião com alguns representantes de algumas áreas da sociedade, em que um deles toma o microfone e diz: nós temos que destruir a família. A família é a causa de todo o mal que tem na sociedade. Nós temos que destruir a família. É o poder das trevas que está tomando homens e mulheres e dando a eles poder de fala. E nós estamos recuando. A Bíblia diz que o anticristo, quando vier, ele vai enganar as nações, os homens com as suas palavras, ele falará com sabedoria, mas diz a Bíblia que o espírito do anticristo já está neste mundo e tem pessoas capacitadas por ele, que fala bonito, que tem uma aparência de piedade, mas é o poder das trevas. E o que nós vamos fazer com isso? Como nós vamos nos comportar diante disso? Que posição nós vamos tomar? Muitos estão dizendo, já dentro da igreja, não, isso é normal. Isso é normal, isso é o progresso. Alguns teólogos, alguns pastores, que sequer deveriam usar esse nome, que estão falando de uma igreja inclusiva, uma igreja que abre as suas portas, que recebe todo tipo de gente, com toda a prática de pecado. A igreja tem que abraçar, a igreja tem que apoiar, a igreja tem que amar, porque Deus é amor, e um Deus que é amor, Ele não vai lançar ninguém no inferno. A Bíblia diz sim que Ele é Deus de amor, mas diz que Ele é um Deus que também é fogo consumidor. Poder das trevas.
Qual tem sido o nosso comportamento diante disso? Qual tem sido o nosso comportamento diante de pessoas que afrontam a santidade de Deus, que afrontam a palavra de Deus, que afrontam as leis estabelecidas por Deus, as leis naturais estabelecidas por Deus? Nós vamos nos recuar? Nos esconder num buraco? E dizer, não, está tudo bem hoje comigo? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando começou a revolução na China, a revolução socialista, estou tentando lembrar o nome, é Mao, né? Mao alguma coisa, não vou lembrar, é Mao mesmo. Ele chegou para as igrejas, para os pastores, e disse assim, o negócio de vocês é pastor. O nosso negócio é governar. Fica tranquilo, eu não mexo com vocês, vocês não mexem comigo. Vocês terão meu apoio. Me apoia na comunidade, fala na sua igreja, que realmente nós temos que mudar, nós temos que causar aqui uma revolução socialista, para que nós tiramos o poder dos ricos, para que a riqueza seja distribuída aos pobres, para que todos nós tenhamos tudo em comum. Esses pastores, sem discernimento de Deus, sem buscar a Deus, apoiaram. E depois eles foram mortos. Mortos. A igreja proibida. Sim, hoje tem igreja na China, mas é igreja estatal. Igreja que está debaixo da autoridade do governo chinês. Não se pode fazer nada sem autorização da China. Não se pode pregar nada daquilo que ele proíbe. O que nós fazemos? Nós vamos nos esconder? Mas Jesus vai confrontá-lo diante do poder governamental. Porque Jesus vai colocar eles diante do templo a César. E vai perguntar, quem vocês dizem que eu sou? Jesus nos confronta nesses últimos dias diante do poder governamental. Eu até fiz 2 esboços. Um outro eu coloquei as leis. Mas como não tive tempo para poder conferir, para realmente confirmar corretamente, para eu não falar besteira aqui, eu não quis trazê-lo. Leis de todo tipo, tentando ser aprovada entre os nossos legisladores. Leis que cala a igreja. Há uma lei que está para ser aprovada, que se for aprovada, nós não podemos mais pregar que o homossexualismo é pecado, que o lesbianismo é pecado, que o espiritismo é contra a Bíblia, que a Umbanda é contra a Bíblia. Nós não podemos mais. Nós não podemos falar mais nada daquilo que está na Bíblia. Nós vamos ser calados. E se uma pessoa que pertence lá à testemunha de Jeová, e eu falar aqui que eles são uma seita, que eles não são crentes, eles não são cristãos, porque eles não creem em Cristo como Salvador. Eles não creem. É até difícil falar testemunho de Jeová, porque eles não creem em nada que a Bíblia diz. E ele se sentiu ofendido, ele vai na lei. E eu sou preso, porque a minha palavra ofendeu a ele. Se eu dizer aqui que a Umbanda é pecado, porque Deus não está no meio da Umbanda, que a Umbanda é obra de macumbaria, é obra de feitiçaria, é obra de Satanás, eu sou escorraçado. Você não vai poder falar isso para mais ninguém. Você não poderá evangelizar e falar que Cristo salva, culto é livre, não vai poder demais. E nós estamos brincando acerca da política da nossa nação.
Nós não estamos olhando para a verdade, para a realidade. Eu não estou falando aqui de homens, porque para mim nenhum deles presta. Eu estou falando de ideologia, de pensamento, daquilo que ele defende. Nós tínhamos que ver, nós tínhamos que analisar. É homem bom, mas ele defende a destruição da família, ele defende aborto, ele defende tudo aquilo que a Bíblia é contrária nele, eu não voto. Não, mas nós votamos. Nós votamos. Nós parece que não lemos a Bíblia. Porque tudo aquilo que é contra a palavra de Deus é contra Cristo. E quem apoia aqueles que são contra Cristo também é contra Cristo. Ainda que esteja na igreja, sentado no banco, usando Bíblia, orando, cantando, ele está falando em mistério. Mas se é contra aquilo que a Bíblia ensina, porque apoia um homem que é contra também, vai para o inferno, porque é contra a palavra de Deus. Irmão, nós estamos num tempo que a igreja tem que ficar em pé. Que a igreja tem que usar a sua voz profética. Que a igreja tem que tomar uma posição profética e bíblica. E dizer, é pecado, é errado, não vou apoiar. Porque Cristo é o Filho de Deus, o Deus vivo, que me salvou, que me comprou. E que na sua palavra me ensina. Mais importa é obedecer a Deus do que aos homens. É o que diz Atos 5:29. Quando eu vejo um crente dizendo que é esquerdista, meu coração dói. Quando eu vejo um crente defendendo o comunismo, o socialismo, eu fico abismado. Porque para eles, tudo aquilo que é caro para nós na Bíblia Sagrada não tem valor. Tudo. A família não tem valor, tem que ser destruída. Uma criança não tem valor, pode ser arrancada do feto. Até tem países aí defendendo que até o 8º mês pode arrancar e matar. Eles defendem tudo aquilo que nós somos contrário. Tudo aquilo que a Bíblia condena. Qual é a tua posição, meu irmão? Diante do poder governamental. Não, mas é um amigo meu, eu gosto muito dele, eu vou votar nele. Nós não devemos votar em ninguém por sermos conhecidos, por gostarmos. Nós temos que votar numa pessoa por aquilo que ela defende. Eu gosto de um monte de político, como pessoa, mas não com aquilo que ele condena, ou com aquilo que ele pratica, que ele defende, porque vai contra o que diz a palavra de Deus. Terceiro, qual é a tua posição diante da opinião pública, meu irmão? O que a opinião pública diz da igreja hoje? Eles dizem que nós somos ultrapassados, que nós somos intolerantes, que nós somos retrógrados, apenas porque nós somos fiéis à palavra de Deus. A humanidade hoje, a sociedade hoje está como em Sodoma e Gomorra. A prática do homossexualismo era normal. Era normal. E sabe o que me admira? Nós falamos de Ló, que era um juiz. O que me admira é a complacência de Ló nessa cidade. Ele era um homem justo, a Bíblia diz que ele era um homem justo. Mas se Deus não tira ele de lá, ele ia morrer junto com os demais. Porque não adianta nós sermos justos. Nós temos que praticar a justiça. Nós temos que amar a justiça. Nós temos que andar ao lado da justiça. Não adianta ser justo, mas se subjugar à opinião pública. Nós estamos preocupados mais com a opinião pública do que com aquilo que Deus fala a nosso respeito. Nós estamos mais preocupados em andar de mão dada com o mundo.
Eu não estou falando que você tem que tratar mal, não, você não tem que tratar mal ninguém, você... Olha, eu tenho amizade com pessoas que são homossexuais, eu converso com elas. O Deus da minha vida não exclui a pessoa, abomina o pecado dela. Só que eu tenho que ter a hombridade para falar para ele que o pecado dele, aquilo que ele faz é pecado aos olhos de Deus. Ele é condenável aos olhos de Deus. Como pastor, já recebi algumas pessoas, está no plural, algumas pessoas, com problema com homossexualismo, que eu sabia, eu abracei essas pessoas, eu chorei com essas pessoas, eu impus a minha mão sobre a cabeça dela, abençoando e orando por libertação dela. Mas em nenhum momento eu disse, Deus entende o teu pecado. De modo algum, Deus não entende. É condenável aos olhos de Deus. Deus vai lançar você no inferno. Nós não podemos estar à mercê da opinião pública, porque a opinião pública muda conforme o vento. Nós temos que estar subjugados à palavra de Deus, que é absoluta, que é universal, que é atemporal. É esta palavra. E naquilo que ela condena, nós não podemos dizer que não é condenável. Tem um pastor no Brasil, de uma igreja batista, um homem que eu admirava. Admirava aquele homem. Que palavra maravilhosa era ouvir. Eu ouvia aquele homem, era uma delícia. Uma palavra com conhecimento. Homem, ele começa da Bíblia. Ele fala sobre filosofia, sobre a história da humanidade. Ele vai trazendo conhecimento, você fica assim com a boca aberta. E de repente esse homem começou a dizer, não, a Bíblia tem que ser atualizada. Atualizada. A Bíblia foi escrita num outro tempo, para um outro povo. A Bíblia não foi escrita para nós. Tem coisa aqui na Bíblia que não serve mais. Tem coisa aqui na Bíblia que não pode mais ser observado, que não pode mais ser seguido. Tem que ser atualizada a Bíblia. Depois, ele já começou a dizer, não, rapaz, aqui na nossa comunidade, todos aqueles que são rejeitados na sociedade, pode vir, nós te aceitamos como você é. Pode vir com o teu pecado, pode vir e ficar aqui. É óbvio, a pessoa tem que vir com o pecado dela, mas tem que abandonar o pecado. E de repente essa igreja, você pensa que diminuiu? Eric, não. A igreja já tem mais de 10 mil membros. Mais de 10 mil membros. Porque aquilo que a Bíblia condena, quando eu passo um pano sobre ela, eu oculto, eu começo a ir apenas para o amor de Deus, e Deus é amor, a essência de Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. Só que a Bíblia que diz que Deus é amor é justiça. E o amor de Deus não suplanta a justiça, assim como a justiça não suplanta o amor, há comunhão. Porque Cristo morreu. Porque Cristo foi sacrificado. Porque Deus exigia o pagamento do pecado. O amor não vai suplantar, não. Pecou, tem que pagar. Aí Cristo, Ele paga por nós. Então, aquela cruz que é símbolo de amor, é símbolo de justiça também. Porque nela, Deus estava castigando o cordeiro dele, para que o amor dele nos alcançasse. Então, para que a salvação graciosa fosse nos doada, fosse nos dada, alguém precisou pagar um preço que eu não conseguiria pagar, você não conseguiria pagar, mas Cristo pagou por nós. Então o amor não vai suplantar a justiça, assim como a justiça não vai suplantar o amor. Então não adianta eu ficar pregando só o amor de Deus.
Ah, não. Um pai não lança o seu filho no inferno. Foi isso que eu ouvi recentemente esse pastor falar. Qual é o pai que tem coragem de pegar o seu filhinho amado e lançar no fogo do inferno? Deus. Deus. Porque antes de fazer isso, antes da justiça dele ser aplicada, ele revela toda a sua graça no amor de Cristo. Todas as oportunidades que nós precisamos para ser salvo, Ele nos dá. E Ele diz: hoje eu proponho para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aconselho-vos, escolhei a vida para que vivas. Então pronto. Aí nós ficamos com medo da opinião pública. Aí Jesus confronta os seus discípulos, assim como Ele está nos confrontando. E Jesus exige um posicionamento da igreja, um posicionamento pessoal. Ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele exige que nós declaramos na nossa pessoalidade o que nós cremos. Ele exige que nós declaremos se Ele é o Filho de Deus, a quem nós devemos entregar nossa vida, a quem nós devemos ser santo e a quem nós devemos entregar espírito, corpo e alma. Ou se não, tanto faz como tanto fez. Ele exige um posicionamento nosso. Ele exige que nós declaremos o que nós cremos, ou em que nós cremos. Ele exige que nós tomamos uma posição, porque diante de Deus não pode ter dois pensamentos, ou é um ou é outro. E Elias fala ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, servi-o, mas se Baal é Deus, servi-o. Mas não pode ficar entre dois pensamentos. A Bíblia diz, 2 Coríntios 6,14, que comunhão há, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão? Como posso andar de mão dada com aqueles que são contra Cristo? Como eu posso votar em alguém que é contra Cristo, contra a palavra de Cristo? Como eu posso apoiar quem é contrário à Bíblia, a palavra de Deus? Como eu posso andar de mão dadas? Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Ou você toma o cálice do Senhor, ou você toma o cálice do capeta. Ou você senta na mesa do Senhor, ou você senta na mesa do capeta. Mas alguma decisão você tem que tomar. Um pé lá e outro lá? Não, aí não tem como. Um gordo não pode abrir muita perna, senão corre o risco, né, irmãos? Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então nós temos que tomar uma decisão. E essa decisão é urgente, é necessária e é urgente. O que você crê, meu irmão? O que você crê? Se você crê que a vida começa na concepção, quando o óvulo é fecundado, quando existe, começa ali aquela célula única, guizoto. Se você crê que ali começa a vida, porque foi ali que o salmista diz no Salmo 39, tu me viu ainda como uma substância sem forma, o guizoto. Se você crê que a vida começa na concepção, se você crê que Deus criou um homem, uma mulher, Deus os uniu para que deles viesse a humanidade, e que Deus constituiu a família entre um homem, uma mulher e a sua prole.
Se você crê que esses pecados que eu citei aqui, lesbianismo, homossexualismo, pedofilia, bestialidade, se você crê, você não pode andar de mão dada com aquele que defende essa porcaria. Você não pode andar de mão dada. Ah não, mas eu não ando de mão dada, eu só voto. Você está andando de mão dada, você está apoiando. Irmãos, ou nós mudamos a nossa mente pela transformação do Espírito Santo, ou eu vou dizer uma coisa para vocês: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que de cada palavra nossa, nós prestaremos conta. Sim ou não? Sim ou não? Agora imagine um voto nosso, que compromete a nossa vida e a vida de outros. Você acha que nós não prestaremos conta a Deus do que nós fizemos? Meu amado irmão, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. E que Deus nos dá sabedoria. Oi, agora que eu vi, está errado lá, né? Não sei se o meu está certo aqui. Se Deus tiver misericórdia da nossa vida, se nós fraquejarmos diante do poder das trevas, diante do poder governamental e diante do poder da opinião pública, nós seremos negados por Ele. Que Ele mesmo disse: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas também aqueles que me negarem diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Eu pergunto para você, meu irmão, qual é a tua confissão? Qual é a tua confissão? Quando você é confrontado, inclina a tua cabeça em nome de Jesus.